povo de Deus, paz do Senhor. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um livro. O livro chama Desmascarando o Espírito de Jezabel. Como evitar a divisão na sua igreja. E se você ainda não leu esse livro, eu quero te desafiar a ler. E aí você que é dessa área de intercessão, batalha espiritual, eu tenho certeza que esse livro vai agregar em muito na sua vida e no seu ministério. Porque esse livro vai te ensinar a identificar essa atuação, esse espírito e como lidar quando você estiver dentro dessa situação. O livro ele vai tratar sobre um confronto. A verdade é que Deus ele sempre levanta uma voz profética para lidar com essa atuação ou contra esse demônio. A verdade é que essa voz profética sempre se levanta para lutar, para guerrear, para trabalhar contra a apostasia. E aí nos tempos de Jezabel, nos tempos bíblicos, Deus levantou Elias, um grande profeta, um homem de Deus, para bater de frente contra Jezabel, contra Acabe. A verdade é que Satanás também levanta os seus. Do mesmo modo que Deus levanta os seus profetas, levanta homens e mulheres para uma grande missão, Satanás também levanta pessoas para calar a voz profética. A verdade é que essa atuação, esse espírito, ele tem a missão de calar a voz profética. E aí, dentro de toda depravação e decadência espiritual, Deus levanta uma voz profética. Esse levante contra a oração, contra a intercessão, ele está cada vez mais feroz. E aí esse espírito, essa atuação, ele vem para tentar parar a intercessão da igreja, ele vem para tentar parar os intercessores e ele faz de tudo para paralisar o profético dentro das igrejas. E de todos os jeitos, eles querem calar essa voz profética. Porque a voz profética levantada por Deus, ela confronta diretamente a manifestação, a atuação do espírito de Jezabel. Diretamente, porque só se vence essa atuação, esse espírito com confronto. Então Jezabel, ela é um poder espiritual diabólico, sim, que busca enganar, profanar e destruir as autoridades de Deus. A verdade é que essa atuação, esse espírito, ele tem por objetivo destruir as autoridades que Deus levanta. E vem com mentiras, vem com acusações que são falsas, e aí vem com uma série de coisas para tentar tirar esse homem ou essa mulher de Deus do seu lugar, para então continuar o seu trabalho. Esse poder demoníaco inclui algumas coisas, como por exemplo, religiosidade, manipulação, controle, cobiça, perversão e ocultismo. Tudo isso está dentro dessa linha, desse espírito, dessa atuação para dividir a igreja. O que eles fazem? Na verdade, uma fortaleza na mente das pessoas. E aí, quando eles conseguem dominar a mente das pessoas, tendo o domínio completo delas, assim como uma possessão, agora ele pode usar a manipulação. Usando a manipulação para cumprir a sua vontade. E eles começam a manipular pessoas. Na verdade, o que eles querem é fazer com que as pessoas cumpram, sigam a sua vontade. Dentro dessa vontade, desse espírito, dessa atuação, o objetivo final é a divisão da igreja. Agora, essa pessoa que cumpre a vontade desse espírito, agora ele está sob o domínio que nós chamamos do espírito de Jezabel. O poder de Jezabel, o poder dessa mulher, dessa atuação, desse espírito, desembarca na igreja com o objetivo de destruição. E você como líder, como pastor, você como um membro do ministério profético, intercessão, de oração, você precisa saber identificar. Precisa saber quando você está lidando com essa atuação, com esse espírito, e você precisa tomar providências. O objetivo de destruir a igreja, destruir pessoas, de destruir ministérios, e aí a igreja começa a perder membros, a igreja começa a ter um desfalque muito grande e muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Daí, com muita oração, com muito clamor, com muita súplica diante de Deus, Deus ele mostra a verdade. E aí talvez alguém que está sob influência desse espírito tem um cargo de liderança, tem uma autoridade, uma influência muito grande. E partindo desse ponto, fica muito mais fácil
fazer a sua manipulação no meio da igreja. Então o líder precisa estar atento aos sinais, porque os sinais são claros. Os sinais desse espírito, dessa atuação, são sinais claros. Se não identificar os sinais que são claros, haverá vítimas dessa manipulação. Precisa identificar essa atuação. A manipulação, o controle, na verdade, ele se torna um estilo de vida para essa pessoa. E a verdade é que é necessário se arrepender e deixar. E o confronto leva essas pessoas sob domínio desse espírito a querer abandonar essa prática. Embora Jezabel seja voltada para a mulher, ela também atua em homens. A verdade é essa. Em muitos casos, Jezabel cresce onde tem Acabe. Um líder omisso que não lidera, ele permite com que essa atuação, com que esse espírito cresça. Era assim com Acabe, o rei Acabe, um rei omisso, um rei que não tinha pulso firme. Aí Jezabel toma a frente. Então, em muitos casos onde Jezabel cresce e desenvolve em manipulação, em influência demoníaca, que na verdade o líder, ele se assemelha com o rei Acabe. As mulheres, quando estão debaixo dessa influência, seguem a mesma linha que Jezabel seguia. Elas atuam por meio da sedução. Através da sedução, elas querem alcançar os seus objetivos. Jezabel era assim, ela fazia isso. Seduzir as pessoas, ela levava as pessoas ao erro, ao pecado. Então, o objetivo principal desse livro é promover a cura da igreja. Se você está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo e você está identificando algumas coisas parecidas que acontecem com você, no lugar onde você está, você precisa orar a respeito disso. Porque muitas pessoas hoje que são influenciadas por esse espírito, por esse demônio, são pessoas feridas, são pessoas machucadas. Pessoas que estavam dentro de um convívio, igreja, e por algum motivo saíram feridas, saíram machucadas e entraram dentro dessa linha onde esse espírito tem total atuação. O que Jezabel tinha? Tinha características de personalidade que envolviam manipulação, controle e idolatria. Jezabel, ela manipulava as pessoas, controlava as pessoas, ela pegava as pessoas e conduzia essas pessoas a viver uma vida de idolatria. Jezabel, ela pega as pessoas e manipula e controla e conduz as pessoas à idolatria, levando as pessoas a desviar o foco, a desviar a adoração, a olhar para outras coisas que não sejam Deus. A verdade é que essa influência ou esse espírito ainda atua no nosso meio. Jezabel não aceita se submeter a ninguém. Ela não aceita que alguém exerça autoridade sobre ela. Esse espírito, quando ele está sobre uma pessoa, essa pessoa não aceita liderança. Ela tem que liderar. Todos devem se submeter a ela. Todos devem obedecer a ela, porque ela quer mandar. Então Jezabel não era uma mulher comum. Ela era uma mulher descontrolada, era uma mulher idólatra, uma mulher controladora. E aonde ela estava, ela deveria ser a força dominante. Deveria ter o controle do lugar onde ela estava. O local onde ela estava deveria estar sob o seu controle, debaixo das suas ordens, da sua liderança. Agora, o que simboliza o espírito de Acabe? O espírito de Acabe simboliza a autoridade passiva. Ou então, abdicar a autoridade, abrir mão da autoridade. Foi chamado para liderar, tem autoridade para liderar, mas abre mão da liderança, estando no cargo, fortalecendo cada vez mais esse espírito, porque teme o confronto. Teme o confronto, quem corre do confronto, quem evita o confronto, aceita tudo tranquilamente. Acabe aceitava tudo tranquilamente, porque quem dava a última palavra não era ele, era Jezabel. E muitos líderes se submetem a alguém com o espírito de Jezabel, isso é muito sério, porque a pessoa parece ter uma habilidade para liderar. A gente precisa estar atentos, porque pessoas chegam na igreja, chegam até nós, debaixo dessa influência, debaixo desse espírito, e parece que tem um potencial de liderança muito grande. Parece que foram chamados para aquele propósito, para aquela missão, para liderar, e em muitos casos, sem nem conhecer, sem nem saber quem são, de onde vieram, pessoas dão um cargo de liderança. Em muitos casos, talvez, começa a divisão dentro da igreja.
E aí o pastor não sabe, o líder não sabe por que está dividido, por que está tendo briga, tanto conflito. A verdade é porque deu total liberdade para esse espírito agir. A verdade é que a liderança está sendo enfraquecida e a igreja está diminuindo. Esse espírito, essa manipulação vem para enfraquecer a liderança, porque enfraquecendo a liderança, liderados vão se dispersando, vão saindo, porque a liderança foi ferida, foi atacada, foi removida do seu lugar. Sabe de uma coisa? Você nunca pode evitar o confronto porque você tem medo, mas tem muita influência. A pessoa tem um cargo, tem muita influência, mas eu sei que ela está debaixo dessa manipulação. Eu sei que ela está debaixo da autoridade desse demônio, mas ela tem influência. E por causa disso, muitas vezes as pessoas não querem confrontar. Preferem ficar debaixo da liderança de alguém que não foi chamado ou que está sendo direcionado por um espírito que não é o Espírito Santo. Não pode aceitar isso sobre a sua vida. Você precisa ter essa convicção. Você não pode aceitar isso sobre a sua vida, porque esse espírito, ele profana tudo que ele toca. Tudo que é limpo e ele toca se torna sujo, se torna impuro. E você não pode aceitar ficar debaixo dessa liderança. As pessoas começam a abandonar a igreja sem saberem por quê. Sem saber o porquê que estão abandonando, sem saber o porquê que saíram, elas apenas saem da igreja. E aí, talvez, você está vivendo, passando por essa situação, é necessário abrir os olhos, antes que seja tarde demais. A voz profética da igreja é calada. O ministério profético da igreja é calado. Porque esse espírito, ele vem para calar a voz profética na igreja. Esse espírito, ele vem para calar os profetas, profetisas, ele vem para calar o ministério de intercessão, o ministério de oração. Aí o que acontece? A confusão toma conta do lugar. A escuridão toma conta do lugar. E a presença de Deus vai embora. Não tem mais a presença de Deus. São lembranças da presença divina. O lugar onde é liderado por uma pessoa, por um líder, por alguém que tem essa manipulação, esse espírito impregnado nela, esse lugar já não carrega mais a presença de Deus. E Jezabel também atua nos ensinamentos, e isso é muito sério. Ela atua nos ensinamentos. E qual que é o intuito de buscar ensinar as pessoas? O primeiro ponto, matar os leigos, os jovens, os imaturos na fé, aqueles que estão iniciando a caminhada no evangelho, aqueles que não têm tanto conhecimento assim, e ela começa, essa pessoa que tem esse espírito, esse demônio, essa atuação, começa a ensinar coisas que a Bíblia não diz. Coisas que a Bíblia não diz. Jezabel só atua nos dias de hoje porque tem quem tolera. Apocalipse capítulo 2. Tenho contra ti que tolera Jezabel. Quem tolera, quem aceita Jezabel, vive uma vida debaixo da influência desse espírito, desse demônio. Porque um outro ponto principal que esse espírito ou essa atuação faz é trabalhar forte, incansavelmente, para colocar os membros da igreja um contra o outro. Tem briga, fofoca, e aí tem acusação. Quando nós vamos perceber, a igreja já está dividida. Um fala com o outro, uma irmã não fala com a outra, é um falando mal do outro, e quando você vai perceber, talvez pode ser tarde, porque esse espírito já conseguiu rachar o lugar, a igreja onde nós estamos. E aí começa a falar sobre sonhos, visões, tudo falso, tudo falso. E para reconhecimento da igreja, ou seja, compartilha sonhos que não tiveram, visões que não tiveram, porque na verdade o que eles querem é serem reconhecidos pela igreja como homens e mulheres de Deus. Tem sonhos, que tem visões, que Deus fala com eles, e aí eles começam a se levantar como uma voz profética no lugar onde eles estão. O ministério profético foi calado. O ministério de intercessão, de oração, não precisa mais de ter, não precisa de ter na igreja. Agora Deus fala através do profeta. Deus só fala através da profetisa. E isso é muito sério. Agora ele se diz espiritual. Espiritual demais, mas na verdade ele não é. E aí quando alguém com esse espírito é colocado em posição de liderança, o que ele faz? Ele tenta mostrar para as pessoas uma espiritualidade que na verdade ele nunca teve. A pessoa nunca teve.
É um nível superior ao das pessoas, aos liderados, a ponto de todo mundo que olhar para ele, que olhar para ela, vai falar, poxa, ele está muito acima de nós. Ele é profeta. De fato, é profetisa. De fato, Deus fala com ele, Deus fala com ela. E nós corremos um risco muito grande. Passamos a acreditar que a partir desse momento de Deus ter levantado essa pessoa, agora na igreja, no ambiente onde nós estamos, Deus só vai falar com ele. Deus só vai falar com ela. Não fala através de outra pessoa. Não levanta outra pessoa. É só ele, é só ela. E aí tem uma história interessante na Bíblia. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, no versículo 4, olha só o que diz. Zedequias deu uma bofetada em Micaías e perguntou: por onde é que passou o Espírito do Senhor ao sair de mim para falar com você? Só falta isso. Só falta essas pessoas agora querer dar bofetadas, querer dar tapas ou querer agredir, porque Deus está levantando vozes de verdade, vozes proféticas que falam a verdade, que vivem a verdade, que falam da parte de Deus, que têm sonhos, visões da parte de Deus para confrontar essas mentiras. Só falta isso. Deus não pode falar por outra pessoa. Foi isso que o profeta Zedequias estava querendo dizer. Ele agrediu o profeta Micaías e falou: olha, Deus não falou por meio de você, ele só fala por meio da minha vida. Você não tem autoridade, autorização para falar em nome dele. Como assim o Espírito saiu de mim para falar por você? Isso não está certo. Tome cuidado com isso. Muito cuidado. Porque esse espírito, essa atuação, ela quer criar na igreja uma dependência espiritual. A verdade é que ela quer que as pessoas dependam dela espiritualmente. Espiritualmente, a igreja tem que depender dessa pessoa. Depender desse homem, dessa mulher, desse líder. Ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Deus fala por meio dele, só por meio dele. E aí o problema de tudo isso é que os novos convertidos, eles são vulneráveis a esse espírito. Eles sofrem chantagem emocional, controle absoluto, e tudo isso faz parte da natureza desse espírito. Então, você não tem o direito de fazer certas coisas porque você vai sofrer uma chantagem emocional. Você não tem liberdade para diversas coisas porque tem um controle absoluto. E aí eu já ouvi casos de ter que pedir permissão para ir em lugares, como sair, como passear, como ter um momento de lazer, tem que pedir autorização para o líder. Tem que ligar para ver se autoriza. E se não autorizar, você não pode ir, porque se você for, você está em pecado. Isso é um controle absoluto. Isso é uma chantagem emocional. Você não pode aceitar isso sobre a sua vida. Reuniões privativas de oração. Esse local é um local reservado. Nós vamos ter um tempo de oração. Reúne algumas pessoas. Aqueles que faziam parte do profético talvez nem entrem nessa sala de oração. Porque ali, nesse ambiente, nesse local fechado, reservado, a manipulação fica muito mais fácil. E dentro desse ambiente tem falsas visões, falsas revelações. E em muitos casos, dentro do livro, dentro do contexto que o livro vai trazer para nós, eu quero desafiar você a ler esse livro. Pessoas que estão debaixo dessa influência, desse espírito, eles vão até a casa das pessoas falando: olha, Deus mandou eu vir aqui orar por você. Eu tenho uma palavra de Deus para você, quando na verdade Deus não mandou nada. Quando na verdade Deus não direcionou nada. Ensinos totalmente fora da Bíblia. Totalmente longe da Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter a prática da leitura da palavra. Porque você não pode simplesmente ir à igreja, sentar no banco, ouvir alguém pregar, cantar louvores de adoração a Deus e não ter uma vida de leitura. O domínio do espírito de Jezabel. Ele busca ensinar doutrinas à igreja, colocar doutrinas de demônios, ensinamentos que não condiz com o que a Bíblia diz ou com o que a Bíblia nos ensina, com o que Jesus deixou para nós. Porque todos os textos bíblicos dentro dos ensinamentos, eles são tirados do contexto. Talvez está escrito, mas o contexto não é o que eles estão dizendo. E aí você precisa saber o que você está ouvindo, precisa ter o discernimento, que tipo de alimento está sendo servido no lugar onde você está e o que você está comendo como alimento espiritual.
Talvez o ensinamento é raso. Não permitem aprofundar na Bíblia. Fica em Ezequiel 47 com as águas batendo no tornozelo. Isso quando eles dizem que você não precisa ler a Bíblia. Não precisa de ler a Bíblia. Não, vem na igreja, escuta aqui as pregações, os ensinamentos, ou te dão um estudo para você passar a semana estudando uma série de heresias, de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Ele gosta de repartir a unção por meio dessa prática, por meio do ensinamento, por meio da doutrina. Pessoas que atuam sobre esse espírito, que atuam debaixo dessa atuação, se mostram sempre espirituais demais e conectados com Deus. E se você parar para ver, você vai perceber, você vai achar, né, que eles são muito espirituais. Na verdade, eles são líderes ou pastores que são dominadores, que querem dominar as ovelhas, que querem dominar as pessoas. É ele quem dá a última palavra na vida das pessoas. Por exemplo, essa é a roupa que você deve usar. Se você vai trocar de carro ou não, você tem que ir lá perguntar para ele. Às vezes ele fala até a cor do carro. Para ir em determinado lugar só com autorização. Até quando você vai viver debaixo desse jugo pesado? E aí talvez eu poderia falar para você, procura uma igreja mais perto da sua casa, mas agora mudamos, né? Agora a gente direciona a procurar uma igreja mais próxima da Bíblia. Se você vive isso, você está debaixo de manipulação. Você não pode ter medo de lutar contra isso e sair debaixo dessa operação. Você não pode ter medo. Ainda que tenha acusações, ainda que venha contra você manipulação, ameaças, porque é o que acontece, você não pode ter medo. Mas você não pode continuar debaixo dessa operação. Medo de tomar decisões. E aí você precisa pegar de volta o que esse espírito imundo tomou de você. Tomar das mãos dele o que ele arrancou de você. E sabe o que ele arrancou de você? O poder de tomar decisões. Você precisa ter novamente nas suas mãos, sob o seu domínio, o poder de tomar decisões. O poder de fazer escolhas, porque você é capaz de tomar decisões boas. Você é capaz de fazer escolhas certas. Mas esse espírito, agindo através da vida de alguém, talvez colocou na sua cabeça que você não é bom nisso. E todas as decisões que você for tomar, consulte ela primeiro, consulte ele primeiro. Não tenha medo de confiar novamente. Não tenha. Não é porque uma liderança feriu você, não é porque alguém feriu você dentro desse contexto que você vai ter medo de confiar novamente. Não é porque um errou que todos vão errar. Não é. Porque ainda existem pessoas que temem a Deus e são lideradas pelo Espírito Santo. Busque uma liderança que seja liderada pelo Espírito Santo. E nesse tempo, nessa última hora, levante-se como Elias. Lute, confronte, guerreie contra Jezabel. Vai ter perseguição, vai ter levante, mas no final haverá vitória. Que Deus abençoe a sua vida.